Sejam bem-vindas ao Chá com a Bruxa, um chá, uma cura e um despertar. Pegue seu chazinho, respire fundo, que a magia vai começar. Eu sou Monsoleil, sou mentora de mulheres. Eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história. Quem é a Bruxa Monsoleil? Bom, eu nasci em São Paulo, Zona Sul, na favela. Eu cresci em colégio interno, onde eu ficava de domingo à noite, 6 horas da tarde, até sexta à tarde. Os finais de semana eu ia para casa. Eu entrei no colégio interno, eu tinha 4 anos de idade. E quando eu completei 9 anos, eu voltei, fui pro mundo. A minha vida, eu vivenciei vários episódios de abandono do meu pai. Conheci o meu pai quando ele tinha 7 anos. No colégio interno, quando eu saí, enfim, vários episódios. Eu cresci sentindo muita raiva dos homens. Eu cresci precisando me defender, né? Eu já contei uma história várias vezes, mas como agora a gente tá aqui com esse programa novo, que eu tô amando, Chazinho com a Bruxa, eu quero que vocês me conheçam de pertinho, que vocês saibam um pouquinho mais de mim e qual que é o intuito do canal. O intuito do canal é trazer uma expansão, uma mensagem espiritual, espiritualidade viva, ativar o poder feminino, trabalhar com a magia de luz, com a espiritualidade, é trazer um fortalecimento espiritual. Este canal não é só um canal, é uma experiência que você está tendo comigo. É o nosso momento, meu e você, juntinho aqui. Então eu vou resumir minha história, eu já contei minha história várias vezes. Eu escrevi um livro quando eu completei 10 anos de América. Em setembro do ano passado, completei 10 anos de América do Norte. Em 2015, eu me mudei pra cá, né, pra United States. E dentro desses 10 anos foi onde eu vivi a minha maior liberdade, foi onde eu vivi e conheci, descobri, desvendei muitas coisas. Eu fui mãe aos 17 anos, uma gravidez escolhida pelo pai, sim, foi isso que vocês ouviram, escolhida pelo pai. Já falei isso sobre lives, tem no meu Insta também. Mas fui mãe aos 17, quando meu filho completou 8 anos, eu decidi embarcar nessa jornada de vir pra cá. E um dos meus maiores medos era dele achar que eu tinha abandonado ele. E graças a Deus isso não aconteceu, meu filho tá bem. E são 10 anos que eu tô longe dele, claro que são muitos anos. Quando eu completei 4 anos de América, eu já tinha documento, já apliquei pra ele. Ou seja, a gente tá nesse processo 6 anos. E a justiça, nada foi feito ainda. Fiz tudo aquilo que eu podia, me senti culpada muitas vezes porque eu queria trazer ele pra cá. Mas infelizmente tem coisas que não tá ao nosso alcance, né? E a gente tem que entregar nas mãos de Deus, na mão da justiça, para que a justiça divina seja feita. Eu tenho fé que um dia vai ser, não importa o quanto demore. Então, eu fui mãe, em 2015 eu me mudei pra cá, cheguei em Nova York, a intenção a princípio era ficar aqui 2 meses, voltar pro Brasil, fazer as provas da faculdade, eu estudava RH, né, no Brasil, eu fazia recursos humanos, eu já estava trabalhando na parte de RH, eu fazia contratamentos, contratava pessoas para trabalhar em outras empresas, contratava pessoas para trabalhar na nossa empresa, contratava prestadores de serviço para prestar serviços em outras empresas, muitas vezes em outras cidades. Também fazia contratação, né, a parte de administrativa, de registrar carteira, contabilidade, ajudava, já estava trabalhando nesse ramo de contabilidade, de ajudar ali também na parte administrativa da empresa. Eu era estagiária, então eu recebia bem pouco. Tranquei a minha faculdade depois, quando eu decidi realmente ficar aqui e decidi embarcar numa jornada de estudos. Foi então que eu apliquei para o meu visto, logo depois tudo mudou. A vida aqui na América é muito difícil, as pessoas acham que em 1 ano você vai se estabilizar e tudo, porque você ganha em dólar, é maravilhoso, mas você ganha em dólar e gasta em dólar também, né? Vocês ouviram minha barriga? Acho que não, né? Meu Deus. Então, assim, essa jornada de 10 anos aqui, eu morei em muitas cidades, depois fui pra Boston, depois eu fui pra New York, depois eu fui pra Tampa, depois eu fui pra New York, depois fui pra Orange, Califórnia. De Orange eu voltei pra Boston, já tinha perdido tudo.
Daí de Boston fui para Tampa, depois eu fui para Orlando, de Orlando vim para San Diego. Então hoje eu morei em todas as cidades nesses 10 anos e tem 3 anos que eu tô aqui na Califórnia, San Diego, graças a Deus. Em 2022 eu vivi uma depressão muito profunda após um término de um relacionamento muito tóxico, onde a pessoa que eu me relacionava era muito narcisista. E o que acontecia? Essa pessoa tirava o meu brilho. Sabe quando você é cheio de amigos, cheio de gente, que você sempre é convidada para todos os lugares, para as festas. Eu sempre estava ali, porque eu cantava, eu gostava muito de cantar. E eu sou bailarina desde criança, né, gente? Então eu amo dançar, dança é assim a minha paixão. E pensando nisso, eu criei o Yoga Dance. O Yoga Dance é algo que eu recebi, não foi algo que eu somente criei. Eu sinto que a espiritualidade me deu. O Yoga Dance é um momento de meditação, de yoga, onde eu trago a dança, onde eu trago a livre expressão. E essa criação dessa terapia me ajuda porque é a minha terapia, é algo que eu faço pra mim, é algo que eleva a minha energia, é algo que eu ativo a minha energia de vida, é algo que me dá prazer, é algo que eleva o meu mood. Então eu acredito, eu pratico, eu amo Yoga Dance. E nessa jornada, né, desses 10 anos, em 2021, né, 2020 para 21, na época do Covid, antes de eu fazer a minha cirurgia, eu comecei a embarcar nas medicinas naturais. Comecei a fazer ayahuasca, comecei a estudar espiritualidade, comecei a me conhecer, a desvendar, e eu já estava num processo de desenvolvimento quando eu entrei em depressão em 2022. Quando eu comecei a fazer ayahuasca, a gente começou assim, 1 vez, 2 vezes no mês, depois eu passei a ajudar como guardiã, facilitando o processo das pessoas, limpando a energia delas, ajudando elas a irem ao banheiro, ajudando elas a viverem os processos dela. Gente, quando eu falo da ayahuasca, eu não quero dizer que você tem que fazer aquilo que eu fiz, tá? Porque a ayahuasca não é para todo mundo, é para realmente quem tem um chamado, porque você precisa estar preparado para a morte, uma morte espiritual. Você precisa ver, muitas vezes você vê coisas que você não entende, muitas vezes você se mergulha na escuridão, mas é tudo que já está dentro de você. E a gente recebe muita cura. A minha primeira ayahuasca foi equivalente a 10 sessões de terapias convencionais. A minha terapeuta falou: uau, não, Soleil, você tá muito ótimo, você tá incrível. E eu decidi fazer ayahuasca quando a minha doutora, ela tava falando que eu tinha que ir no psiquiatra para poder eles aumentarem a dosagem do meu antidepressivo. Eu tomava fluoxetina e eu começava a me sentir grogue, eu ficava meio retardada, assim. Eu lembro que às vezes eu tava dirigindo, eu ficava meio retardada, assim. Eu ficava, gente, não quero me sentir assim. O que eu posso fazer para melhorar? Porque às vezes as drogas, esses remédios, a gente, né? E aí foi quando eu comecei a limpar, né, o meu corpo. Fiquei 7 dias sem comer enlatados, me alimentando bem. Eu me alimentava muito mal, eu tinha compulsão alimentar, eu era acima do peso, então a minha saúde estava toda desregulada. E quando eu falo acima do peso, eu falo de saúde, gente. Eu passava mal, vomitava à noite. Santa Maria começou a me ajudar porque diminuía. E aí da Santa Maria, as medicinas naturais, a ayahuasca, o cambô. Fiz o cambô aqui. O cambô é muito perigoso, é algo que eu tinha muito medo de fazer, eu não queria, só que eu recebi o chamado. O cambô curou um problema no útero que eu tinha, que eu sentia muitas dores, desmaiar, e não só o cambô, mas eu fiz outras terapias como a apometria, entre outras terapias espirituais que a gente sempre faz, né? E a apometria me ajudou muito porque eu tinha uma doença, algo que nem os médicos conseguiam identificar. Eu ia em vários médicos, ginecologista e toque, aquela coisa toda e nada, ninguém conseguia descobrir. E eu fui ver, eu tava carregando abortos de vidas passadas, eu tava carregando muita dor de vidas passadas. E as terapias, gente, holísticas, as terapias espirituais, elas servem justamente para nos ajudar. Porque a gente tá aqui nesse mundo, mas tudo é energia, a gente tá conectado com as dimensões de vidas que nós já vivemos, estamos conectados com tudo aquilo que a gente já viveu no passado, estamos conectados com a nossa persona, que muitas vezes a gente nem conhece. Então, quando eu comecei nesse despertar, muita coisa mudou, né? Em 2024, eu conhecia, depois de ter conhecido o bufo, entre outras medicinas que eu experimentei, sananga, entre outros, o rapé que eu sempre faço, sempre compartilho aqui com vocês, eu fiz uma medicina chamada Jurema. Com essa medicina eu morri, gente, literalmente eu tive uma morte.
E eu fiquei com medo de medicinas, foi aí que eu parei. A gente precisa tomar muito cuidado com a espiritualidade, porque quando a gente mergulha na espiritualidade muito profunda, a gente quer viver só um mundo espiritual e esquece que a gente tá aqui na Terra para viver um mundo espiritual e um mundo material. A gente tá aqui para viver o equilíbrio, que é o caminho do meio, que é pegar a vida material e espiritual, colocar elas juntas e seguir em frente. A gente começa a fazer ayahuasca, começa a trabalhar com as medicinas, com as terapias holísticas, a gente só quer fazer isso, esquece que o mundo aqui nos chama dinheiro, que a gente merece abundância, que a gente merece viver bem, que a gente merece coisas boas. Então foi um caminho onde eu fui aprendendo, eu perdi tudo. Eu vivi uma vida muito triste em 2022. Em 2024, quando eu tive essa morte, o meu corpo saiu. Eu me vi ali morta, eu vi meu corpo e eu queria voltar e não consegui pela primeira vez. Eu já tive várias mortes espirituais, mas essa eu senti que eu realmente estava morta. E eu já estava vendo os noticiários no outro dia, morreu, né? E eu vendo as pessoas e eu quero voltar, eu quero voltar. Minha boca não tinha voz, meu corpo estava ali. E eu só conseguia me ver. Eu queria voltar e eu olhava para as pessoas de pé na sala, assim, eu estava em pé, eu olhava para os guardiões, para as pessoas e eu não me via. Meu corpo estava ali totalmente imóvel. E as pessoas não me viam. Gente, eu quero voltar, e eu não conseguia voltar. E nessa morte, foi tão potente. Quando eu voltei, eu chorei por horas. E eu só pensava no meu filho, eu te amo, meu filho. Eu fiquei com tanto medo da morte, algo que eu nunca tive, que eu falei, uau, a vida é muito preciosa. Como é bom viver. Quantas pessoas estão mortas que querem estar aqui vivendo na Terra. E desde esse dia eu passei a viver cada dia como se fosse o último da minha vida. Desde esse dia eu passei a agradecer a tudo que acontecia. Aprendi a transformar a dor em alegria, aprendi a transformar uma situação ruim em algo bom, aprendi a liberar as minhas emoções quando algo ruim acontecesse na minha vida. Porque quando acontecia algo, as coisas ruins aconteciam comigo, chorava, me colocava como vítima. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu vou transformar a dor em força, eu vou transformar o medo em coragem, eu vou transformar a minha vida. Foi então que eu comecei. Parei, fiquei 1 ano sem medicina. Só marchas de vez em quando, aí quando foi ano passado, setembro, eu voltei pra ayahuasca. A ayahuasca me abraçou de novo. Relembrei de tudo aquilo que eu havia sofrido, relembrei de tantas coisas que eu passei. E me curando, olhando pra dentro. Eu falei, eu preciso compartilhar os conhecimentos que eu tenho. Eu preciso compartilhar a minha história. Eu preciso compartilhar quem eu sou. Eu preciso comunicar. Sempre amei trabalhar com a comunicação, sempre amei comunicar. E a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, sem perceber os sinais, porque o primeiro sinal de que alguém está tentando diminuir a sua luz se afasta. Porque o preço de se perder é muito alto. Eu me perdi entregando o meu amor, entregando o meu valor, entregando tudo aquilo que eu tinha para alguém que não sabia receber, que tão pouco tinha para ofertar. Entreguei tudo para alguém que nem sabia amar, só sabia mandar, ditar. Não faça isso, não se comporte assim, não se vista assim, não ria assim, não fale desse jeito. Gente, eu me lembro quando eu brincava com os meus amigos, até a forma de eu brincar com os meus amigos incomodava o meu parceiro. Se eu brincava com meus amigos, eu era too much. Seja too much, seja muito. Quem não aguenta o muito que você é, nem merece estar com você. Quem não aguenta a sua luz, quem não aguenta ver você brilhar, quem tem inveja de você, que enfia o dedo lá e ó, mas não deixa de ser quem você é, tentando agradar o outro, aceitando ser diminuída, aceitando ser tratada, mandada. Não vim aqui para obedecer, vim aqui para ser livre, vim aqui para ser eu. E eu carrego o preço disso. O preço disso é a liberdade. A liberdade custa um preço, sim. As pessoas terão medo de você, mas quem tem medo de você é porque tem medo de que não pode te manipular, porque você deixa de ser manipulável. E quando as pessoas perdem o controle sobre você, que você
Não deixe elas te manipular mais, meu amor. Você frustra o outro sem precisar fazer nada, só vivendo a sua vida, só sendo feliz. Enquanto tem um monte de gente querendo diminuir, querendo ofender, querendo criticar, você vai, você não desiste. Você quebra a cara aqui, você perde ali, você vai, você não desiste porque você sabe da sua vitória. Você sabe o seu poder, você sabe quem você é, você simplesmente esqueceu quem você era. E quando você começa a lembrar da sua força, do seu poder, de quem você é verdadeiramente, você renasce das cinzas, amor. Quando você renasce das cinzas, ninguém te para. Você pode até enfrentar situações difíceis muitas vezes, mas você se levanta como uma fênix e mostra para o mundo quem você é de verdade. Mostra para você mesmo. Quando eu comecei a minha jornada de medicina, de expansão da consciência, de estudar ativação da energia, de estudar como que eu trabalhava a minha mente, os registros akáshicos, de entender como que tudo funcionava, eu percebi que em todas as religiões, em todas as práticas, em tudo tinha o bem e o mal. E que se eu usasse a minha força para a luz, para o bem, essa também retornaria para mim. Mas que se eu colocasse raiva, ódio, vingança, se eu trabalhasse com algo ruim, se eu continuasse agindo pela dor, mais dor eu ia ter. Então eu escolhi pelo amor. Eu escolhi ser luz em meio à escuridão. Eu escolhi atravessar as minhas sombras, a minha escuridão. Nós estamos aqui, gente, para evoluir, todos nós. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Todos nós. Eu não sou perfeita. Você não é perfeita. Ninguém é. Mas você pode escolher com o que você quer lidar. Eu me lembro que quando eu estava nesse relacionamento tóxico, essa pessoa tentava diminuir, reclamava da forma de eu me vestir, de como eu me comportava, de eu ser, de tudo. Eu era uma pessoa assim alegre, viva. Quando eu conheci ele, eu estava no auge da beleza. Eu tinha feito minha cirurgia plástica, né, porque eu fui mãe muito nova e mudou muito meu corpo. Eu tinha um desejo de fazer minha cirurgia. Gente, depois que eu fiz, eu fui perdendo minha autoestima. Ele ia me colocando lá embaixo. Ele dizia, você gosta de se mostrar porque você tá jovem. Realmente, eu tava jovem. Porque o tempo ele passa, a gente não vai ficar jovem para sempre. A gente não vai ser o mesmo para sempre. Eu não sou a mesma. Quem me conheceu no passado, quando eu tinha outro nome, nem me conhece. Esses tempos atrás eu conversei com uma menina que morava lá na minha rua. A gente era muito amiga, saía pra dançar, sempre tava junto. Daí eu falei pra ela que mudei meu nome, né? E aí ela foi e me chamou pelo outro nome ainda. Eu nem dei atenção. E esses dias eu me percebi que eu tava seguindo ela ainda. Eu falei, vou deixar de seguir, não agrega em nada. Eu tento ter amizade, não quero. Gente, eu comecei a tirar da minha vida tudo aquilo que me fazia mal. Me afastei de amigos que diziam ser meus amigos, mas quando eu comecei a ser eu, não eram mais meus amigos. Que interessante, né? A gente tem amigos quando a gente agrada, quando a gente faz o que eles querem, quando a gente bebe, né? Quando a gente tá ali fazendo o que eles querem. Se você fizer isso, você é meu amigo. Mas você não faz isso, você não gosta disso, você não vai ser meu amigo mesmo. É o que as pessoas fazem hoje. Eu vejo situações difíceis acontecendo no mundo e aí tem aqueles bananas que usa política para criticar. É seguidor de fulano. É o político tal. Eu vejo eles tudo com banana. A coisa mais retardada que eu acho, a pessoa mais idiota desse mundo, eu vou falar, não me cancelem, é uma pessoa que usa uma situação para criticar um político. Como se o político, como se a opção política da pessoa fosse discernir quem ela realmente é. Como se aquilo que ela é, a religião que ela é, fosse afetar. E aí você imagina, você conhece uma pessoa há anos, a pessoa conhece a sua essência, ama você, e você tem uma opinião diferente dela, você não serve pra ser minha amiga porque você pensa diferente de mim. Cara, cuidado com essas pessoas, muito cuidado. Se você tá seguindo, se você tá vivendo algo que essa pessoa quer que você faça tudo que ela... só te aceito se você fizer o que eu faço. Só gosto de você se você acredita no que eu acredito, sai correndo. A gente precisa aprender a respeitar o caminho de todos os seres, e é isso que nós bruxas ensinamos. Respeitar o caminho de todos os seres. Se o outro não é da mesma religião que você, respeita o outro, deixa o outro. Se você tem a sua religião, viva a sua religião. Mas eu não tenho religião, tudo bem. As pessoas ficam querendo que os outros acreditem nas coisas que elas acreditam, mas não tem fundamento nenhum.
Aí eu te amo se você fizer isso. Mas se você não fizer, eu não te amo mais. Que tipo de amor é esse? Não me ame, vai porra que eu parta. Não me ame então. Ou me ame pela minha essência, ou não me ame. E tá tudo bem se não me amar, porque eu me amo. Então vocês precisam entender isso. Resgatar a força de vocês. Aprender a respeitar o caminho de todos os seres. E aprender a respeitar a opinião diferente. Se a pessoa não pensa como você, tá tudo bem. Você não é obrigado a pensar como eu penso. Você não é obrigado a viver o que eu vivo. Você não é obrigado a fazer coisas que eu faço. Mas, se você quiser fazer coisas que eu faço, se você quiser seguir os caminhos, alguns que eu segui, vai ser bom e eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a despertar, a expandir. Mas isso é você que tem que querer. Eu não tô aqui pra obrigar ninguém a fazer nada. A gente precisa entender que cada um escolhe o que quer fazer. A gente não pode obrigar e impor regras. Você precisa agir assim, você precisa fazer isso. Não. Você vai fazer aquilo que você quer. Se você não fizer nada, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida. Eu precisei fazer muita coisa pra minha vida mudar. E eu via gente falando, nossa, mas você vive assim, você... E eu via pessoas me criticando, mas não faziam nem um terço daquilo que eu fazia. E eu dizia, uau, tá me criticando, mas não tá fazendo... Mas não faz metade do que eu faço. Tá me criticando, mas tá me copiando, né? Ah, bonita. Vai copiando aí. Vai copiando. Ninguém toma o que é teu. Ninguém tira. O que é pra ser seu, vai ser seu. A gente precisa entender que tudo tem um tempo. Começo, meio e fim. Nós precisamos respeitar o tempo de todas as coisas. Então, durante esses 10 anos eu fui aprendendo a respeitar o tempo de todas as coisas. Eu fui apreciando todas as vezes que eu perdia. Porque todas as vezes que eu perdia, algo melhor vinha. Eu fui aprendendo a perder, aprendendo a ganhar. Eu fui aprendendo que a vida, ela é feita de ciclos e que mudar faz parte. Você nunca mais será o mesmo. Você precisa entender que para viver uma mudança, a gente precisa afastar de quem só traz dor de cabeça. A gente precisa afastar de quem só tira a nossa paz. Quando você estiver ao lado de alguma pessoa, sempre se pergunte como essa pessoa faz eu me sentir. Essa pessoa faz eu me sentir bem, feliz, alegre, ou essa pessoa faz eu me sentir triste, desanimada, só sabe reclamar, só traz energia ruim. Cara, problema todo mundo tem, ninguém tem uma vida perfeita, ninguém, nem os milionários, nem as pessoas mais ricas, todo mundo tem um problema. Como que lidamos com o problema é o que torna tudo mais leve. Se você gostou da minha história, que eu compartilhei um pouquinho aqui com você sobre mim, sobre quem é a bruxa, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui e se inscreva no canal, né? Aperte aí o sininho de notificação para os próximos vídeos. Beijo da bruxa, até o próximo chá.